mas eu vi um choque de militância, digamos assim. Tinha gente zoando o Nicolas nessa questão, Nicolas Chupetinho e tudo mais, que seriam, digamos que, comentários homofóbicos, e teve uma outra parte aí da militância aí, da lacração, reclamando desses ataques, né? Falando que são ataques homofóbicos que prejudicam a comunidade LGBT, né? Aí eu vi esse choque de militância, né? Mas não, nesse caso aí não, nesse caso ele tem que ser zoado mesmo, porque ele é um cara que se projeta politicamente demonizando a comunidade LGBT, entendeu? Então, se ele defende uma postura reacionária de demonizar a comunidade LGBT e depois descobre que ele tá cantando um rap no microfone de carne, aí ele tem que ser zoado mesmo. Aí não, aí tem que ser. Aí não é homofobia, não, entendeu? Aí é pra. O cara tem que ser escrachado. Eu vi gente usando esse argumento também, né? Então, houve além dessa questão de se era fake ou não, depois o Nicolas veio falar que era o vídeo de um ator aí, também teve muito dessa questão dessa discussão aí, se pode fazer esse tipo de ataque ou não, o pessoal aí da esquerda, ou às vezes um liberal, lacrador assim, o pessoal tava discutindo isso aí, né? Se pode fazer esse tipo de ataque ou não. Não, eu sou totalmente. Aí nesse caso eu sou totalmente favorável. Tinha nos Estados Unidos tinha não, ele existe, né? Ele está vivo, né? Mas ele perdeu o prestígio. Tinha um pastor americano chamado, acho que é Ted Harga, que era um televangelista muito histriônico, entendeu? E muito moralistoide, muito defensor da moral dos bons costumes, querendo defender as crianças americanas porque os gays queriam transformar as crianças em gays e tal. E um belo dia, pô, encontraram ele num motel de bruço com um cara cravado em cima dele, entendeu? E aí, evidentemente, ele foi desmoralizado, pô. Porque, porra, não é que o cara defende um. Né, o cara se projeta a política. É igual um dia encontrar o Malafaia aqui tendo uma relação homossexual, entendeu? O cara, pô, fez a militância que ele fez e, pô, o nego pega ele pô, pega ele na rebarba, entendeu? Então, aí eu sou a favor de escrachar mesmo. Só responder a pergunta aqui. Ô, João, eu conheço esse Luiz Fernando assim de vista, não é meu amigo, nunca troquei ideia com ele. Sei que ele é muito amigo do Rayone, então você tem que procurar ele lá no canal do Rayone, cara. Porque aqui conosco aqui ele não frequenta muito, não. Não, não é esse não. Não é esse não, o Alter Ego. Esse aí é outro. Seu Jimmy Swagger, né? É da mesma linha, mas esse que eu tô falando é outro. É Ted Hargar. Que focava muito a pregação dele contra a ditadura gay, entendeu? Mas o cara era essa, entendeu? E aí no final, porra, pegaram um cara cravado nele, entendeu? Aí, porra, aí o cara tem que ser escrachado mesmo. Esses caras são bem deploráveis mesmo, né? De falarem uma coisa e condenarem e depois praticarem é deplorável, né? Então, assim, obviamente zoar por mim tudo bem, né? Porque como eu defendo a liberdade do áudio, então óbvio que pode zoar, mas é aquele negócio, né, cara? Assim, eu não me considero conservador e não sou assim um defensor dessa sociedade de moral e costumes e tudo mais. Eu defendo uma moralidade, né? E obviamente eu passo longe aí, não defendo, né, LGBT, passo longe desse pessoal, mas na parte da liberdade dual, tipo, eles podem praticar à vontade aí o que eles quiserem, né? E dentro da minha liberdade dual eu posso repudiar, entendeu? Mas eu não vou, por exemplo, sei lá, defender uma lei proibindo a atitude deles ou fazer esse discurso sensacionalista conservador de que eles vão corromper as crianças, aí também eu não chego nesse nível aí dos conservadores. Antes de responder essa pergunta, só para não perder o fio da meada, né, que estava falando do José Martí. Tu já ouviu falar do José Martí? Eu Vesse. Eu não conheço não.
Pô, acho que até valeria a pena tu dar um check aí na Wikipedia mesmo. Na Wikipedia espanhol tem um artigo lá uma figura política assim muito prestigiada na América Hispânica, né? E só uma curiosidade, né? Porque que aconteceu, né, no processo que ele organizou, né, para lutar pela independência de Cuba contra a Espanha. As lideranças já tinham havido outras tentativas, né? Então as lideranças políticas pró-independência em Cuba estavam desarticuladas e tal, estavam com problemas pessoais um contra os outros. E como ele era uma figura política assim muito prestigiada, ele conseguiu aglutinar todos os setores independentistas. E aí tinha lá vários generais, Máximo Domingues, o general alguma coisa Maceu, são figuras importantes dentro da Antônio Maceu, lembrei o nome aqui, do processo de independência de Cuba, que foi uma independência tardia, né? Basicamente a última colônia que a Espanha ainda tinha na América. Aí ele conseguiu organizar todo mundo, aí foram para Cuba, começaram a organizar, né, os acampamentos guerrilheiros, né, para lançar os combates. Só que o que aconteceu com ele? Ele era um cara de letras. Ele não era um cara, ele não tinha pendor militar. Ele tinha saúde frágil, porque ele já tinha sido preso. Então ele tinha problemas pulmonares, entendeu? Ele era um cara mais do escrever artigos, do fazer discurso. Então, quando começou a luta revolucionária, os generais deram a patente para ele, mas falaram: não, tu é general, mas tu vai ficar no acampamento. Você não vai participar dos combates militares. Aí ele, né, ficou indignado. Falou: porra, eu que organizei isso aqui, eu não vou participar da revolução, vou ficar no acampamento. E aí ele desobedeceu às ordens dos generais, né, que mandaram ele ficar no acampamento, pegou um cavalo e foi atrás dos outros chefes guerrilheiros que estavam combatendo os espanhóis. No meio do caminho, uma patrulha espanhola encontrou ele e deram 2 pipocos na testa dele e ele morreu. Esse foi o final do José Martí. E para responder aqui quem é esse cara da foto, o Thiago Silva, isso aí é uma figura um militar brasileiro muito importante da nossa história, é um cara nacionalista, impediu uma tentativa de golpe, né, quando o Getúlio Vargas morreu, que o Juscelino Kubitschek e o Jango, né, o Jango lá, venceram a eleição de 55. Havia uma articulação conservadora para dar um golpe, e ele, como ministro do Exército, deu um contragolpe, né, chamada Revolução de 11 de Novembro. Com isso, ele foi nomeado ministro do Exército do governo JK, ficou ministro do JK durante 5 anos, impediu várias tentativas de golpe, seria o sucessor presidencial do JK, defendia uma plataforma política muito avançada para a época, uma plataforma nacionalista e social-democrata, né, que ele chamava de o programa político do Marechal Lott, né, era nacionalismo e desenvolvimento, monopólio do petróleo, reforma agrária, investimento maciço em escola pública, enfim, pensamento muito avançado, direito de voto dos analfabetos, né, que só foi chegar ao Brasil em 88, ele já defendia lá nos anos 60, ele perdeu a eleição e depois, quando veio o golpe militar de 64, ao qual ele se opôs, ele foi colocado no ostracismo. Então, uma figura muito importante da história política brasileira, e que é pouco valorizada assim pelos setores, vamos colocar assim, de esquerda no Brasil, né? O pessoal fala muito de Marighella, de Prestes, e tem uma figura aí como Marechal Henrique Lott que deveria ser mais valorizada no pensamento progressista brasileiro.
Pode falar aí, o Elvésio. Eu fico pensando aqui, Frota, só você mesmo que tem essa criatividade. Tipo, você vem com essas fotos aí de personagens aleatórios que ninguém conhece, velho. Só você que faz uma coisa dessas aí. Você é bem lendário mesmo, hein, Frota? Ah lá, o Cris conhece, pô, não sou eu que conheço, não. Ó, pelo menos alguém dessa vez soube quem é. Eu faço assim para provocar, né? Porque eu sei que o pessoal, os socialistas, né? Eles ficam só ali, não, lendo sobre Fidel Castro, Che Guevara, Lenin, Stalin Deus Stalin? e, e outras figuras assim que tiveram uma importância de contestação política mesmo, né? De lutar contra as injustiças, mas que não são comunistas, eles relegam, entendeu? Então eu coloco essas figuras assim que eu acho importante, né? Despertar uma curiosidade, de repente as pessoas compram a biografia, entendeu? E arejam mais a visão política. Tiago Silva, o Haiti foi o primeiro país latino-americano a ser independente. Né? E foi uma revolução emblemática porque foi uma revolução dos escravos negros, né? Aí entra naquele, como o Haiti, né, se tornou um país muito pobre, né, muito precário. Esse episódio é pouco estudado mesmo no Brasil, né? Se você for procurar livros sobre a revolução do Haiti, você não encontra. Aí é que eu tô te falando, Elvésio. Vamos supor, Elvésio, se você quiser comprar um livro sobre a Revolução Cubana, se você for na estante virtual ou se você for nos catálogos das editoras, você acha assim uns 50 livros sobre a Revolução Cubana. Mas se você for procurar sobre a Revolução do Haiti, você encontra um ou dois. Se você for procurar sobre a Revolução Americana, você encontra dois ou três. Entendeu? Então é isso que eu acho que é meio injusto. Não sei se você concorda. Não, acho que vai estar mais pau a pau. Eu acho que vai estar mais igualado a questão da Revolução Americana e Cubana, porque são dois eventos históricos mais destacados, digamos assim. O coitado do Haiti, né? Eu acho que é o país mais pobre da América, ou pelo menos está entre os países mais pobres, né? E eles não tiveram, assim, um impacto histórico tão grande como Cuba, né? Porque Cuba foi o socialismo aqui na América, né? E esse, como você mesmo falou, a ponta de lança da União Soviética causou crise dos mísseis, né? Então, ameaça nuclear. Então, a Cuba, a Revolução Cubana, vai ter um impacto histórico muito mais relevante. E, obviamente, também a Revolução Americana, né? Acho que Estados Unidos acho que foi a primeira, né, colônia a se tornar independente, não tenho certeza. Então, são impactos sociais, impactos históricos muito maiores do que uma independência ou revolução no Haiti. No A, caso do a, a, Haiti, acho que revo- foi só independência, né? a Revolução Americana, por exemplo, fez com que os Estados Unidos proclamasse o primeiro Estado laico do mundo. Também você pode dar esses outros detalhes aí, né, que poderiam também ser relevantes, mas a questão é que da Revolução Americana veio a independência dos outros países aqui da América. Então, tem eventos históricos que são mais notáveis, então você vai ter mais livros a respeito disso. A Revolução Francesa foi inspirada pela Revolução Pelo menos assim, historicamente veio depois, né? Então, pode ter sido influenciada mesmo, isso aí eu já não sei. Tiago Silva, na próxima coloca a foto do Charles de Gaulle. Uma boa sugestão, colocaria. Tem uma ótima biografia dele que vou, vou indicar aí no final, porque também é uma figura histórica muito importante, embora o Charles de Gaulle seja uma figura de direita, né? É um cara conservador, então ele operou no espectro político de direita, mas é na história da França talvez o personagem mais importante do século XX, entendeu? Do século XX, especificamente da história política francesa. Então, não teria nenhum problema em botar uma foto do Charles de Gaulle, não. Tô pensando em outro personagem aí, mas
Se pá, eu coloco o Charles de Gaulle.